Olá, mulheres! Bom dia! Aqui quem fala é a Mari, da The Activation Church. Hoje vamos para mais um devocional. Nós estamos em Jó, capítulos do 16 ao 18 e Salmo 124. Eu escolho refletir com vocês em Jó, capítulos 16 ao 18. A identidade do autor do livro de Jó é um dos assuntos que desperta maior curiosidade entre os estudantes da Bíblia. Isso porque não há qualquer informação a respeito de quem foi essa pessoa. O livro inclui muitos discursos de Jó e de seus amigos, mas não existe nenhuma evidência de que um deles tenha sido o escritor do livro. À medida que nós abrimos o capítulo 16 do livro de Jó, precisamos nos lembrar de como chegamos até aqui. Os primeiros capítulos deste livro apresentam um homem justo chamado Jó, para quem a vida é boa. E a justiça desse homem leva Deus a mostrá-lo a Satanás. E isso leva Satanás a insinuar que Jó não seria mais justo se Deus tirasse suas coisas. Então Deus tira de Jó seus filhos, seus bens materiais e sua saúde. Os capítulos seguintes do livro de Jó mostram como o sofrimento é interpretado da perspectiva humana. Num primeiro momento, Jó e seus amigos tentaram entender os motivos do sofrimento humano, à luz da realidade da justiça, da bondade e da soberania do Senhor. Nesse ponto, o autor do livro de Jó registra os longos diálogos de Jó e dos seus amigos. No geral, os amigos de Jó mostraram-se insensíveis e fizeram uma avaliação equivocada do problema, aplicando os princípios bíblicos de forma errada. Eles falharam em reconhecer a soberania de Deus por trás do sofrimento e basicamente se dedicaram a tentar encontrar o pecado em Jó como motivo de toda aquela dor. Jó então confronta seus amigos e rejeita a argumentação deles. Mas Jó também não é capaz de explicar o motivo do sofrimento do justo, enquanto muitas vezes os ímpios prosperam. Basicamente, Jó estava sofrendo e não tinha qualquer ideia do porquê. A maneira como os amigos de Jó e o próprio Jó visualizam a sabedoria de Deus é que ele trabalha de acordo com o princípio da retribuição. O bem é recompensado e o mal é punido, quase imediatamente nesta vida. E realmente não há espaço em seu pensamento para pessoas boas serem punidas ou pessoas más serem recompensadas. E, no entanto, é isso que Jó está experimentando. Ele é um homem bom, Deus mesmo disse isso. Ele é justo, não sem pecado, mas temente a Deus e se afastando do mal. E, no entanto, ele está sendo, pelo que parece, punido. Essa parte onde diz que a Bíblia, os amigos de Jó, interpretam equivocadamente a Bíblia, eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes nós acabamos por interpretar mal a palavra de Deus, de acordo com o nosso coração, que é enganoso e falho, ou de acordo com nossas emoções naquele momento. Esse é o motivo pelo qual os meus devocionais são longos, porque eu procuro pesquisar e ler vários autores, justamente pelo medo de interpretar determinada passagem da Bíblia de acordo com a minha emoção naquele momento, ou com o meu coração naquele momento.
Mas o que podemos aprender com os amigos de Jó, que interpretaram mal e deram conselhos que não deveriam ter dado naquele momento? As palavras de Jó revelam várias maneiras de se tornar um melhor consolador para os que sofrem, né? A primeira, não fale apenas por uma necessidade de conversar. Às vezes, só a sua presença já consola quem está sofrendo. Não faça sermões dando respostas prontas. Não acuse nem critique ninguém. Coloque-se no lugar da outra pessoa e lhe ofereça ajuda e encorajamento. Tente essas sugestões de Jó, sabendo que elas foram dadas por uma pessoa que precisava de grande conforto. Os melhores consoladores são aqueles que conhecem algo sobre o sofrimento pessoal. Justamente porque é muito difícil você consolar alguém nunca tendo passado pela mesma situação. É muito fácil opinar sem nunca ter vivido o que aquela determinada pessoa está vivendo. Em resumo, Jó, aqui, ele já estava muito cansado, não pela extensão dos discursos deles, não pela falação deles, mas porque eles nada diziam que fosse útil. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, afirma que: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Além de outros textos de Paulo e Pedro sobre esperança na provação. Se analisarmos Jó com essa perspectiva, entendo que, de fato, Deus não estava apenas brincando com Jó e o experimentando quando permitiu que ele passasse por tanta perda e dor. Ele estava cumprindo um propósito maior, que era o de revelar Cristo a Jó. Para isto, foi necessário permitir sofrimento e angústia, para que a esperança despertasse e, com ela, a revelação do advogado amigo. Como Jó, você também pode se perder em seus problemas, sejam eles pequenos ou grandes. Você pode permitir que eles também ocupem um lugar tão prioritário ao ponto de agir e reagir errado em relação a Deus e a sua fidelidade, amor, bondade e propósito para com você. Decida então confiar nos propósitos de Deus em sua vida. Creia que Ele está tecendo algo maravilhoso e você apenas não consegue ver o todo, mas somente o avesso desse belo tapete em sua vida. Ainda que você não veja uma saída, lembre-se que Deus continua no controle. Mesmo quando a doença ou outros sofrimentos vierem sobre sua vida, Deus é conhecedor de todas as coisas. Como um dos traços de sua natureza é a onisciência, isso implica em saber tudo o que irá acontecer no futuro, já que nada foge aos olhos de Deus. E com certeza, quando Deus permitiu com que Satanás tocasse nos bens, família e saúde de Jó, ele já havia previsto, já sabia o desfecho da história, de que Jó não iria blasfemar e tampouco negar o seu Deus. E é aqui que é possível começar a ver o propósito do Senhor no sofrimento do seu servo. O propósito do sofrimento de Jó sempre foi a instrução de milhares de gerações que vieram após ele. Deus permitiu o sofrimento de Jó para que as bilhões de pessoas que viriam após ele pudessem receber todas essas lições que são retiradas do texto. É neste sentido que o livro nos chama para fazer parte da história.
O final feliz deste livro não é somente quando Jó recebe todas as coisas que havia perdido em dose dupla. O verdadeiro final feliz se dá quando eu, então parte integrante dessa história que é contada há milhares de anos atrás, aprendo e aplico estes ensinamentos na minha vida. O final feliz são as milhares de pessoas que passaram pelo sofrimento, olhando o exemplo de Jó. As famílias que foram recuperadas, os relacionamentos que foram perdoados e, por que não, as vidas que foram salvas através do exemplo deste homem de fé. Nós não precisamos nos desesperar com nossa condição humana e nosso destino comum, a sepultura, porque nosso Salvador já venceu a morte. Jó não tinha a vantagem da compreensão que temos hoje. Sejamos gratos pelo que Cristo fez por nós e que nos enche de esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu vou fazer uma oração por nós. Querido Deus, a sepultura não assusta aqueles que têm a Cristo. Conceda-nos a graça de, na manhã da ressurreição, fazermos parte do grupo dos salvos, pelos méritos de Cristo, nossa garantia de salvação. É o que desejo a vocês nesse dia de hoje. Que Deus abençoe e nos guarde e faça resplandecer sua luz em nossas vidas. Amém.